pessoal, eu tava com saudades de poder fazer uma demonstração aqui ao vivo de atendimento para algum de vocês que também tiver na sintonia, mas é hoje, demora, mas não tarda. Então, para vocês que ainda não me conhecem, eu sou a doutora Tanigan Sanches, sou otorrinolaringologista com toda a minha formação acadêmica pela USP, o que é um privilégio, e desde 94 a gente está mergulhada de coração e alma aqui nesse mundo do zumbido, tentando entender um pouquinho desses muitos mistérios que fazem com que o zumbido, infelizmente, seja menosprezado, escanteado e deixado de lado pela própria medicina, pela própria otorrinolaringologia. Então, felizmente, eu tenho um traço de perfil que é: eu não me conformo com algumas coisas que me parecem injustiça, e por isso a gente levantou essa bandeira aí desde 94. Então, muitas coisas eu posso garantir que a gente já aprendeu, a gente já ajudou outras pessoas, a gente já mostrou para profissionais de saúde como fazer melhor, mas quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que precisa saber ainda mais, né? Então isso faz parte do aprendizado da curva de Cronenberg. A gente só tem noção da humildade do papel que a gente tá, justamente depois que a gente mergulha e aprende alguma coisa. E tanto é verdade que mais profissionais estão aí se motivando, que só aqui na nossa equipe dos domingos, fazendo trabalho voluntário conosco, nós temos 4 pessoas também no nosso perfil de aprender, ajudar a transformar vidas, mas esse coração gostoso aqui de fazer o trabalho voluntário. Então é aqui que a gente se junta aos domingos, 17 horas, 17 minutos. Então tenho o prazer de mostrar para vocês mais uma vez a equipe que está se esforçando aí para estar com a gente semanalmente. A Flávia, a Annelise, a Cristina e a Ana Lúcia. Já já vocês vão vendo as meninas aí brilharem no chat enquanto a gente vai aqui fazendo a parte de porta-voz desse atendimento, tá? Então, bem-vindas, meninas, bem-vindas. Se posicionem como equipe aí. Eu tenho certeza que vocês vão poder ajudar muito. Bom, hoje meu coração tá aqui pedindo pra gente atender uma pessoa que vai ser sorteada. Eu postei isso aqui, algumas pessoas já falaram que estavam se voluntariando e já tem alguns interessados aqui que apareceram para mim, mas eu quero dar chance de outras pessoas se voluntariarem. Então, se você entrou, pegou o bonde andando, rola esse chat lá para cima e procura no seu canto inferior direito, na hora que você entrou, tinha lá um botão pedir para participar. Enquanto isso, eu vou fazer a outra coisa que eu prometi, que é de responder nesse comecinho de live, enquanto a gente vai esquentando os motores, responder algumas das perguntas que foram postadas lá no Story. Então, vamos lá. Ah, que bonitinho aqui. Boa live, estarei presente, abraços e bom trabalho. Bonitinha essas pessoas que se importam, né? Aqui outro comentário, esperando ansiosa pela consulta com a senhora, finalizando todos os exames que foram pedidos. Que bom, que bom, que bom. Vamos lá, quem que eu vou colocar aqui para responder primeiro? Ai, gente, isso daqui vale muito a pena, tem tudo a ver com o grupo de apoio, que é esse nosso trabalho voluntário. A gente não tem como infringir as regras, e nem quer, né, infringir as regras do Conselho Federal de Medicina, né, mas a gente pode levar informação que é neutra e que vai ajudar muitas pessoas. Aqui tá uma prova. Obrigada por dar-me esperança. O desespero desapareceu. Simples assim. Simples assim? Uau, né? Então, simples assim pra gente que fala, nem sabe para quem que tá falando, mas para quem tá na sintonia de coração aberto para aquilo que a gente fala, pega para si, se apropria do comentário e faz bom uso. Então, eu que agradeço por contar que, de fato, a orientação bem dada é
algo que pode mudar a vida da pessoa. E se a gente fala para quem nem sabe quem é, imagina quando a gente fala com propriedade, direcionando para a pessoa, né? Que é o que a gente vai fazer aqui em breve. Aguardem. E eu quero deixar para vocês mais um pouquinho do quanto uma das questões envolvidas aqui nesse nosso trabalho voluntário aos domingos, que a gente vai tentando abraçar mais pessoas no perfil correto para fazerem parte dessa equipe, é uma coisa que eu acho que tem muito a ver e todo mundo precisa entender, é essa questão de quais inimigos as pessoas têm, as pessoas que sofrem de zumbido e hipersensibilidade auditiva têm na prática. Infelizmente, um inimigo comum de todos é a desinformação. Quanto mais desinformada é a pessoa, mais vulnerável ela tá. Primeiro, para cair na pegadinha dessas frases temerosas que são: não tem o que fazer, não dá para melhorar, não tem cura e tem que aprender a conviver com isso. Isso daqui é sentença. Então, isso aqui é abominável. E mesmo que a gente não entenda de zumbido, que alguém não entenda de zumbido, não dá para sair acreditando nisso. É porque não faz sentido. Mas as pessoas desinformadas são aquelas vulneráveis para isso, para se deixarem afetar por essa informação. E a outra vulnerabilidade é se deixar levar pelas promessas milagrosas que estão rolando aqui no Instagram. Cada vez mais eu atendo pacientes de primeira vez, da primeira consulta, em que, quando eu pergunto quais foram os tratamentos que você já fez, né, antes de chegar em mim, existem essas histórias: eu comprei o remédio XYZ da internet, ou tomei, ou pinguei, ou apliquei, e não adiantou nada. Por quê? Tudo que se vende que é a mesma coisa para todo mundo tá fadado a não funcionar. E isso eu queria muito que vocês entendessem, para vocês saírem da vulnerabilidade, adquirirem força de decisão, porque nem sempre a gente está aqui disponível. Força de decisão, faz sentido para vocês ou tá vendendo uma falsa esperança, tá? Então fiquem com isso, porque infelizmente, por mais que em 30 anos a gente tenha visto os profissionais de saúde se motivarem um pouco mais para entender zumbido, já que a demanda é universal, ainda está muito, muito, muito aquém do esperado e do desejado e do necessário, tá bom? Então fiquem com isso, porque de fato ter orientação bem dada, que é o nosso momento aqui ao vivo aos domingos, é fundamental. Fora desses horários, o meu feed tá cheinho de informação de qualidade, sempre com esse propósito de levar as pessoas para um mindset diferente que possa ajudar no caminho da melhora parcial e depois no caminho da cura, que é o sonho de consumo de muita gente, tá? E sempre lembrando também, eu venho aqui falar com propriedade. Como se não bastassem os 31 anos de dedicação, eu sou um caso de cura de zumbido. Ou seja, eu não tenho nada de anormal. Se aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas, simples assim. E aí eu vou imitar essa frase aqui dessa pessoa que deixou esse comentário. Obrigada por dar-me esperança. O desespero desapareceu. Simples assim, tá? Então vamos lá, vamos lá. Cumprida a promessa, vamos entrar aqui na sintonia de quem pediu para ser voluntário para hoje. Então, vamos aqui escolher. Nós temos 4 pessoas interessadas e eu quero que vocês digitem aqui que número vocês escolhem. Vamos fazer uma participação ativa. O primeiro número que gerar 3 comentários iguais é o que a gente vai chamar. Enquanto isso, eu peço para os 4, valorizem nosso tempo, valorizem a oportunidade de vocês, estejam perto de uma internet boa para garantir essa comunicação, tá bom? Então vamos lá, pessoas.
Deixa eu ver quem vai ser o ou a Felizarda de hoje. 3, 2, 2. Ops. 1. 3. Tá no empate, gente. Tá no empate. 3. Pronto. A primeira a ter 3 votações foi o número 3, que é aqui, ó. Quem eu vou chamar é a Milena K. Milena. Flui, porque a gente está aqui hoje com vontade de fazer dar certo para alguém. Vamos lá, Milena K. Aê, entrou! Pelo menos a entrada foi fácil, né, Milena? Tá boa, querida? Oi, tudo, doutora. Então vamos lá, deixa eu Tô um pegar minha pouco parte. nervosa, né? Oi? Tô um pouquinho nervosa, mas tudo bem. Mas eu não mordo, nem ninguém aqui, nem Tô bem, ninguém. eu sou uma pessoa bem tímida no caso dessa situação, não gosto de ficar me expondo. Reservada, né? A modo de dizer, né? Entendi perfeitamente. Você sabe que no ano passado a gente atendeu uma pessoa também bem reservada, a Renata Lisboa, uma fofa. Ela até gravou um depoimento para a gente depois, né? Hum. Porque a gente pegou ela de surpresa, ela estava caminhando na praia, mas ela resolveu tentar, achando que não ia ser chamada. E foi. Ai, que legal. E 2 filhos lindos, maravilhosos. Ai, aquela coisa gostosa, né? E justamente porque ela era tímida, né? Tava nervosa e era reservada, ela gravou um depoimento muito gostoso, né? Ai, Como que bom. para ela foi importante falar e ser acolhida e compreendida, né? E se sentir depois empoderada para fazer o que a gente teve aqui de insight. Então, tomara que seja legal para você também, tá bom? Era, né? Milena, vamos começar do começo. Em que cidade você está e quantos anos você tem? Eu tenho 44, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Perfeito. Você está sentindo aí a vibração? Você consegue ler enquanto você vai assistindo a live? Olha, o povo te dando boas-vindas, Tudo sim. né? E enfim, vamos ver o quanto o pessoal, que muita gente, pelo fato da gente ter equipe, muita gente fica preocupada em tirar as próprias dúvidas, né? E às vezes acaba perdendo esse papo precioso aqui, que é essa troca de informação. Porque tudo que você falar que for importante para o grupo, eu vou te fazer um sinal com a mão, né? Como se fosse um intervalo, vou pegar a sua preciosidade e aumentar o escopo do que você está falando, tá? Então, Hum. assim a gente faz um negócio de fato de grupo. Pera, falta uma inclinação aqui no meu negocinho. Então, a gente faz um negócio de grupo que vai da gente para eles e deles para você, tá bom? Porque é muito Entendi. gostoso sentir essa sintonia de que estamos todos juntos, embora quem fale aqui como porta-voz seja eu. Faz sentido para você? Faz, com certeza. Tanto é que eu quero que você faça as perguntas, né? Porque eu acho que vou ficar um pouco atropelada para falar e entender, porque eu Beleza. Eu vou não, né? Mas tudo direcionando bem. mais por uma questão de tempo e como a gente gosta de ser didática e ter clareza, eu vou direcionar assim, tá? Então, só para você entender, Hum. as perguntas são breves. Sim, Muitas vezes as pessoas ficam na ânsia de contar o mundo inteiro, numa pergunta responder tudo, mas como o meu pensamento é bem estruturado, eu considero ótimo. que cada resposta curta, tá? Uhum. Porque as minhas perguntas são curtas. Sim, Cada resposta curta é como uma pecinha de quebra-cabeça. Ou sim, encaixa ou não encaixa. E daí, à medida que eu vou lotando as pecinhas, eu vou enxergando esse meio de campo. entendi. Então, não se preocupe, juro, não se preocupe em responder além da pergunta do momento. Pode ser assim? Pode, tanto faz. E olha, enquanto eu não entender o negócio, eu vou perguntar. Eu vou que nem cão perdigueiro, tá? Eu vou perguntar até eu entender, tá bom? Sim, Mas sempre buscando respostas curtas e objetivas. sim. Simbora, vamos lá. Então, eu vou começar com o zumbido, Uhum. depois eu vou dar uma volta no ouvido, depois eu vou dar uma volta na vizinhança do ouvido. E Ótimo. assim, se der tempo, eu consigo ficar com uma ideia mais clara de quem é a Milena e não de como é o ouvido da Milena, tá bom?
Sim. Simbora. Você trabalha com o quê, Milena? Então, eu trabalho na área de segurança pública. Sou investigadora. Trabalho há 10 anos. E justamente trabalhando nessa área, no dia 19 de fevereiro, eu tive um estresse emocional durante o Lembra da trabalho. resposta curta? Ah, tá. É a Tá, pegadinha de quase todo tá mundo. bom. Isso é ótimo, porque aí E olha que você é reservada, hein? não, vou ficar quietinha, vou melhor. É bom, doutora, melhor, vou ficar só Ai, tranquila. ai. Não, vamos só tentar o esquema. Se você não conseguir, tudo bem, eu deixo para você abrir, né? Mesmo que a Não, gente pode abrir falar se não aqui. dar tempo, tá? Então Tá, vamos pode lá. falar. Só para você sentir o quão breve a gente pode ser aqui na Uhum. pergunta sem comprometer o entendimento. Há quanto tempo você tem zumbido? Desde o dia 19 de fevereiro agora. Ah, 70 dias aí, praticamente. Perfeito. De que lado ele é? Do lado direito. Às Som do vezes ele. quê? Oi? Hã? Som do Às quê? vezes do lado direito. É, como é que fala? Chiado. Tonal, né? Que fala, né? Chiado, cigarra, barulho de cigarra, nesse É um sentido. som que você está me dando várias comparações, ou é mais de um, pelo menos dois sons? É um chiado e uma cigarra, ou é um som que parece um chiado ou uma cigarra? É uma cigarra mesmo, de forma É um som contínua. só, né? É. Perfeito. Que é o mais comum. Só volta na pergunta de que lado que é, porque eu fiquei com a impressão que você ia complementar. Ele é só do lado direito? Do lado direito e às vezes fica no centro da cabeça. Perfeito, perfeito. E às vezes cabeça. Tá. O que que é mais comum? Estar só do lado direito ou estar também no meio da cabeça? Então, quando está no meio da cabeça, o zumbido é um pouco mais alto. E quando está no ouvido direito, ele tem um volume menor. E fica Perfeito. mais Então, o lá que que é mais para direita. perfeito? Então, é como se o da cabeça fosse uma crise do zumbido convencional. Você tem uma base que é na direita e você tem um pico que é na cabeça. Quanto Sim. tempo dura esse pico aqui até voltar na base? Então, uns 4 dias, mais ou Bastante. menos, 5 dias. Tá. Como se fosse uma crise de mais longa duração. Tá. Ok. Uhum. Como ele começou lá no, em fevereiro, abruptamente, né? Ou foi vindo Isso. aos poucos? Não, Abrupto. eu acordei com um zumbido já. Ao acordar. Perfeito. Isso. Gente, quero saber de vocês aqui. Quem começou com, foi dormir sem zumbido e acordou com zumbido? Pensa num susto para a pessoa ter é acordar com zumbido, tá? Então, é muito comum quem tem o zumbido assim, ó, foi dormir bem, acordou ou surda, ou com zumbido, ou tonta. Gente, é pegar a pessoa de calça curta. Então, muitas vezes existe o impacto, não pelo volume do zumbido, mas pelo tanto de, né? Foi pega de calça curta, de Foi, surpresa que o foi zumbido mesmo, pode aparecer, certo? certo. E aí, o que que acontece? Quando ele aparece de surpresa, como aqui no caso da Milena, é, nossa, pensa numa situação em que o nosso pensamento vai para 1502 lugares, sendo que só tem um correto e ele fantasia todas as piores possibilidades, não é assim? É, doutora, passei por uma situação horrível. A gente faz aquela pesquisa, todo mundo fala, todas as lives, os mesmos comentários. A gente começa a fazer pesquisa, vê aqueles comentários, né? Surgem pensamentos ruins, e cheguei a um ponto de, né, a gente querer fazer umas coisas, né? Porque assim, vou ser sincera, suicidar, entendeu? Cheguei a esse patamar, porque eu tive crise de ansiedade generalizada. É complicado. Agora eu estou melhor, Muito. porque eu estou fazendo tratamento psiquiátrico. Que bom, que bom, que bom, né? Que tá fazendo o tratamento. Porque, Sim, e olha só, como você tá sendo tão na sintonia que sem eu conhecer seu caso ainda, né? A gente tá falando de coisas, como eu falei, preciosas em você, que tem uma chance de ter mais gente aqui no grupo igual. Enorme, uma chance enorme. Então, para que você possa ser o melhor exemplo de hoje, a gente pega essa bola,
levantada que você cortou super bem, né? Então é muito, muito, muito frequente essa questão abrupta do aparecimento, mais uma busca na internet cruel, cruel, cruel sobre zumbido, dá uma desparafusada mental master a ponto da pessoa ir pro grau máximo ou quase de repercussão de impacto na qualidade de vida, né? Muito, muito, muita crise de ansiedade, muita mesmo. E Pois eu fiz 2 semanas de tratamento, já melhorei. O psiquiatra disse, nossa, não, eu tô bem, que bom, que bom, que bom, tô até me que bom. habituando praticamente. E me conta uma coisa, ao que você, esquece médico ou profissional Sim. de saúde, a que você associou esse começo do zumbido? E a gente pergunta isso porque, por mais que diagnóstico seja atribuição do profissional de saúde, a ideia é que todo paciente se conhece, conhece a vida que leva e conhece o jeito do corpo reagir. E é por isso que eu dou valor para essa resposta. Então, a Uhum. que você atribuiu o aparecimento do zumbido em fevereiro? Então, esse estresse que eu tive, mas também eu sou uma pessoa bem ansiosa, né, desde pequena, e eu sempre superei esses momentos ruins da minha vida sozinha, na verdade, né, porque eu não sou de tomar esse remédio para ansiedade, sempre, nunca, e como afetou o meu lado psicológico, agora eu tenho que tomar, na verdade, esses medicamentos. Mas eu acredito que seja pelo estresse que desencadeou referente ao meu trabalho. Isso foi a primeira parte, entendeu? Perfeito, perfeito. E aí eu vou puxar, deixa eu só fixar esse comentário aqui. Eu vou puxar essa sua fala. Pronto, fixado o comentário aqui. Eu vou puxar essa sua fala, que para mim faz muito sentido, muito, muito, muito sentido. Eu acho que as pessoas estão vivendo uma vida porra louca, bem nessa expressão mesmo, né? Por vários motivos diferentes. Às vezes é só o trabalho, às vezes é a família, às vezes é a insatisfação pessoal, às vezes é hashtag tudo junto e misturado, É tá? isso mesmo. Então, a questão profissional, eu vou dizer que é a que eu mais ouço. Então, vamos supor que fosse um pico de ou sobrecarga ou insatisfação profissional numa pessoa como você que está se declarando ansiosa desde sempre, né? Um perfil de ansiedade. Então, para Tem, mim faz muito sentido porque tudo é dose dependente, né? Não basta sim. uma notícia ruim ou um estresse para a gente ter zumbido. Mas quando a gente está numa sequência de notícias ruins e uma dificuldade de eliminar a parte ruim das notícias e neutralizar pelo menos, é lógico que o corpo vai ficar mais doente. Porém, Milena, é tão comum, tão comum, tão comum as pessoas chegarem assim, para mim, que hoje eu estou começando a fazer o inverso, tá? Então, se você estava na ansiedade, teve a crise, gerou zumbido, tratou a crise, já diminuiu, Sim, excelente. Então, isso aqui é ponto a favor para sua suspeita. Eu vou, como você tá tendo zumbido, opa, o que aconteceu aqui? Não, vocês estão vendo isso? Algum efeito? Vocês viram isso ou só eu vi? eu vi. Nossa senhora, eu não sei como o que eu fiz, nem como reproduzir isso. Mas como o seu zumbido é à direita, basicamente, eu vou fazer o advogado do diabo aqui e procurar outras coisas não tão emocionais, outras coisas orgânicas que você pode ou não ter. Topa? Sim, Então sim. vamos lá. Vamos voltar para as perguntas aqui de resposta mais curta. Hoje em dia, passados esses quase 3 meses, você acha que seu zumbido é direto e reto, presente, ou ele liga e desliga? Direto e reto. Perfeito. Com o que você acha que ele piora? Então, ele tem a base, ele piora, vai para a cabeça e fica mais alto por até 4 dias. O que você acha que faz ele piorar aqui? São Eu, novas crises de ansiedade ou outras coisas? porque crise de ansiedade não tem, porque eu já estou estável.
Eu acredito assim, eu não sei qual que é o gatilho, porque eu tô buscando, entendeu? Já passei pelo otorrino, já passei por uma dentista, fiz exames também. Agora vou marcar o neuro, já tá marcado o neurologista, por quê? Já especulei essa parte da mandíbula, também tem um estalo na mandíbula. Eu tô indo atrás. E eu não sei qual que é o gatilho, porque do jeito como eu acordo, ele fica o dia inteiro, não modula, entendeu? Não Ah, sei qual que tá. é o gatilho, não sei. Ele é contínuo o dia inteiro. Se ele fica baixo o dia todo. Se ele recorda, se fica alto o dia todo. Nesse sentido. Gente, olha que precioso que ela está falando. Desde quando um zumbido que seria por ansiedade ou sobrecarga no trabalho, seria estável, direto e reto, se a ansiedade é um negócio que cada hora está de um jeito. Desde quando? Então, você acabou de me dar uma outra pista, além dele ser unilateral, você acabou de me dar uma outra pista para eu desconfiar de alguma coisa orgânica também. É lógico que a gente sabe que a ansiedade pode dar infarto, né? Então, pode ser que tenha outras coisas orgânicas decorrentes da ansiedade. Mas o típico zumbido da ansiedade é uma montanha russa no mesmo dia ou de um dia para o outro. E não é isso que você está me contando. Você está me contando de uma certa base, com um pico que enche a paciência por até 4 dias. É muito tempo, 4 dias alto na cabeça. 3 dias depende, porque eu não sei qual que é o gatilho. Não sei. Eu tô rastreando o modo de dizer, entendeu? Fazendo exames, tudo. Eu Então, não e sei. vocês estão vendo o que ela está falando? Ela que sabe que é uma pessoa ansiosa não está conseguindo associar altos e baixos com ansiedade. Não tá, não Sim. tá. Então, é isso aqui tem que ficar claro para vocês que sofrem e para vocês que atendem, tá? Nem tudo nessa vida é de ansiedade em pessoas ansiosas. Nem tudo nessa vida é de ansiedade em pessoas ansiosas. Última vez, nem tudo nessa vida é de ansiedade, mesmo em pessoas ansiosas, tá? Então, é essa busca pelo todo que vai fazer a gente entender melhor o quadro, ao invés de ficar só mandando para o psiquiatra. Tá? Então, mandar para o psiquiatra é sim um passo importante para o psiquiatra ou para o psicólogo para combater um inimigo chamado ansiedade. Mas se ele não for o gerador do zumbido, é necessário mais do que o psiquiatra ou o psicólogo. Sim, Milena, tá fazendo sentido para você? sim, com certeza. Então, simbora. É o mínimo que eu espero aqui do nosso trabalho voluntário é fazer sentido, tá bom? Vamos lá. De 0 a 10, quanto que esse zumbido te incomoda? 0 a 10, eu já tô até me habituando, se eu te falar, viu? Eu já nem tô ligando mais. Sei lá, vamos colocar um 8 mais ou menos. Modo de Perfeito. dizer. Vamos supor duas hipóteses, que você melhore e que você não melhore. O zumbido Hum. não costuma ter tendência de piorar, então por isso vamos trabalhar com essas duas. Ou você vai melhorar, ou você vai ficar do mesmo jeito. Se você ficar do mesmo jeito, do que você tem medo lá para o futuro? Conta para mim. No começo eu pensava dessa forma, mas se a gente habituando, se a gente se acostumando, habituando, né? Porque acostumar não existe essa palavra. Se a gente habituando, levando isso a cada dia, entendeu? Ter pensamentos positivos, não ter medo do futuro, sei lá, preservar a sua própria segurança, você ser, como é que eu posso dizer? Ser seguro de si, entendeu? Mas já tive Perfeito, dúvidas em relação a isso. Já tive dúvidas, perfeito. como será? Então, já estou levando isso aqui como fosse. Eu não vou ficar pensando daqui para frente. Sim, a gente pensa, mas como já estou num estilo mais controlada, né? Porque, nossa, olha eu sei o quanto que eu passei. Que ótimo exemplo que você está sendo, mostrando para as pessoas que estão ainda na fase lá sua do começo do desespero, Deus me o, livre. o quanto de fato dá para sair do desespero. Inclusive o quanto aquela frase que eu fixei aqui para vocês de alguém que nem sei se está aqui hoje, mas alguém que colocou lá no story, a sua live tirou meu desespero. Ponto final. Não, simples assim, né? Então, sair do desespero é o primeiro passo. Muito bom. Vamos para frente.
Você, na sua investigação aí, sabe se deu alguma perda de audição do seu lado direito ou nos dois? Não, não deu. A audiometria deu normal, a ressonância também, fiz do ouvido, também deu normal. Excelente. Você chegou a medir o zumbido ou não? Não. Não, Você, qual que é o exame? Não, não fiz. você, tá, perfeito. Você chegou a fazer essa audiometria básica que todo mundo faz, ou você chegou a fazer a audiometria de altas frequências que vê também os sons Altas mais frequências. agudos? Altas frequências, quando você fala também. Tá. Então a sua audiometria estava normal nos dois ouvidos, Sim, no com sim, zumbido e no sem zumbido. Tá, isso. perfeito. Você costuma ter sensação de ouvido tampado, como se fosse uma No pressão começo, aqui ia. no, No começo, agora eu não sinto no mais. início? Ele era só à direita também? Sim, somente a direita. E daí veio junto o zumbido e o ouvido tampado, o ouvido destampou e o zumbido ficou. O zumbido ficou, destampou e ficou. Aí também tem hiperacusia, doutora. Era a próxima pergunta. Essa hiperacusia é desde o zumbido de fevereiro também para cá ou já é um quadro mais antigo? Desde o zumbido pra cá, porque antes eu não sentia. Me conta o conjunto de sons que hoje em dia te incomodam. Pode ir um atrás do outro. Ah, é som. Ah, eu acho que qualquer barulho que seja alto aumenta o volume do zumbido já incomoda, né? Então não tem como você extinguir. Peraí, vamos diferenciar. A hipersensibilidade auditiva, a hiperacusia, Hum, é o incômodo com a chegada do som. O som chega, que parece muito alto. Não precisa aumentar o volume do zumbido para a gente dizer que tem hiperacusia. Então vamos separar as coisas. Uma coisa é um zumbido que piora quando chega som, tá? entendi. Outra coisa é o som chega, me incomoda. E tem gente que tem as duas coisas. Incomoda e ainda piora o zumbido. Aonde que você tá? Onde eu estou? É, Onde estou? você tá só no incômodo com os sons, você tá na piora do zumbido com os sons, ou você tá com os dois sintomas? Os dois. Os dois. Na piora do zumbido e também na parte dos dois. As Tá, duas alternativas, essa tá. situação. Quando o seu zumbido tá na base e chega um som que piora ele, quanto tempo ele vai ficar alto por causa do som? Lembra que você está falando que você tem uma crise de piora de 3, 4 dias, que você não Uhum. sabe o gatilho. E Sim, a gente está vendo que um gatilho da piora do seu zumbido é som. Eu só quero sim. entender se quando vem som é essa crise de 3, 4 dias ou é outro tipo de piora de 5 minutos. É outro tipo de piora de 5 minutos. Tá. Então piora o zumbido. Perfeito. Tá? Você tá percebendo que são coisas diferentes? Sim, Se eu fizer, se eu te der uma resposta que você não entender, você me pergunta de novo, porque você é a estrela tá. de hoje, tá bom? Alguma alteração de equilíbrio, de tontura de 2 meses para Não, cá também? nada. Nem Ótimo. dor. Nada, nada, nada. Dor, dor de cabeça, dor na TM, dor na face e dor no pescoço. Nada. Dor na Não, vizinhança, não. Tá. não. Mastigação. Você tem um lado mais que você mastiga mais do que o outro? É o lado direito. Eu mastigo mais. Perfeito. Fora a hora de mastigar, você se sente apertando, rangendo dentes, se apertando de dia ou sabe se range de Não, noite? não, não tem bruxismo também. Perfeito. Tá. Vamos xeretar um pouquinho da sua digestão. Você acha que seu intestino é bom ou ele te dá trabalho sendo preso ou solto ou cada hora de um jeito? Então, quando eu estava tomando esses remédios aí, esses medicamentos prescritos pelo psiquiatra, aí começou a piorar. Aí eu Não, passei por. me fala da sua vida antes do intestino, Não, antes do sempre foi zumbido. normal, Tá, tranquilo, tá. normal. E daí ele começou a piorar com remédio, o quê? Prendendo ou Aí eu soltando? fiz vendendo, aí eu fiz colonoscopia, não deu em nada. Deu, eu tinha um pólipo no intestino, fiz a retirada, mas tá normal. Acho que é o início de adaptação ao remédio, né? Acredito. Sim, o prender o intestino pode ser efeito colateral de remédio. Mas se você já tinha pólipo, pólipo, ó, é coisa antiga.
E como o Sim, seu zumbido é recente, esse remédio é recente, eu não vincularia sim, pólipo com esses remédios, tá? não. Então, talvez exista uma base de um processo inflamatório no intestino que originou o pólipo e ele só foi visto porque você foi fazer colonoscopia, porque o seu intestino prendeu. Isso, Faz sentido ou não? porque tava constipação. Tava tendo constipação. Mas é isso, tá tranquilo agora. Excelente. Beleza. Foi Cafezinho você toma mais que 4 por dia ou não? nem gosto de café. Tá. Costuma comer doces ou não? Costumo, mas diminuir muito. Depois Você do. sente falta de doces ou não? Às vezes eu como um pouco. Voltei a comer semana Às vezes eu passada. como é uma frase que todo mundo usa. Eu quero saber se você sente falta. Eu sinto falta? Não, Não? não sinto. Ok. Porque eu, às vezes eu como um doce, é que nem às vezes eu tomo uma cerveja ou um vinho. Ok. Pro às Sim, vezes, né? A questão é o sentir falta. Isso aqui é uma resposta que já fala pra gente que a pessoa deve estar num desequilíbrio de pico de insulina, que é a resistência à insulina, o pré-diabetes, diabetes oculto, tem vários nomes diferentes, que é uma causa super comum de zumbido e tratável, tá? Então a gente não pode deixar passar isso daí, tá? fiz todos os exames de sangue, tudo ok. Perfeito. Vamos lá. Você se hidrata bem? Rola aí entre 1,5 e 2 litros de água, Sim, pelo menos? sim. Boa. E quantas vezes você se alimenta no dia, entre refeições principais e lanches? Então, eu lancho, almoço, mas eu não tenho costume de jantar, entendeu? Eu lancho no decorrer da noite só. Eu não sou muito de comer. Lancho e o almoço e o café da manhã? Também. E E o café da manhã? tem café da manhã, Mesmo que você não jante, tem alguma coisa que entra como refeição aqui? Um outro lanche? Ou são só 3 vezes e nada mais? só Não. 3 vezes, geralmente. Porque eu não sou Tá, muito de comer, não. 3 vezes. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Antecedentes pessoais. Covid teve Tive. lá no começo ou No pode ter começo. tido alguma mais recente? Daquelas Bem no que começo. ainda estão rolando e as pessoas não estão mais Não, bem no dos... começo. Tá, Bem no começo. beleza. Ok. Tirando a sobrecarga do trabalho que você estava, né, como agente da segurança pública, imagino que deva ser difícil mesmo. Queira Você saber. visualiza... Oi? Nem queira saber, doutora. É É, complicado. você visualiza alguma outra possibilidade? Você não das investigações médicas, é você com a vida que você leva. Não entendi a pergunta. Qual Você possibilidade visualiza, de além ter? da questão da sobrecarga do trabalho, que foi o que você pontuou, né? Você visualiza outra possibilidade de causa do seu zumbido? Ah, então, por isso que eu estou pesquisando, né? Então, pesquisando você não encontrou, né? Com a ajuda dos profissionais. Sabe aquela Sim. vozinha interior que muitas pessoas têm? A sabedoria interna? Ah, Que às vezes a pessoa desconfia de uma coisa, mas como o profissional de saúde não fala, ela vai deixando essa coisa lá apagadinha. sim. Assim, eu desconfio que pode ser a TM também, mas eu estava olhando aqui a conclusão. Eu vou ser sincera, eu estou fazendo pesquisa pela inteligência artificial, mostrei a conclusão da tomografia que eu fiz. Ela indicou que não seria assim, um estalo, na verdade, provocar o zumbido. Assim, um modo de dizer, porque eu faço muita pesquisa, né? Então, tô assim, e a dentista queria me colocar já uma placa daquelas que você usa 24 horas, colocar aparelho. Eu falei assim, olha, por enquanto eu tô tentando achar o diagnóstico, porque Ô, tenho medo de. pessoal, Milena, deixa eu só fazer um intervalo. Pessoal, se aqui no grupo tiver algum dentista ou algum fisioterapeuta que tenha mais é, familiaridade com a TM, que quiser expressar opinião,
é bem-vindo, tá? Porque para as coisas unilaterais, de fato, a gente precisa, o zumbido unilateral, a gente precisa mesmo excluir a parte da ATM. Você já tem a mastigação prioritária, né? Que é um esforço muscular mais à direita. O esforço muscular dessa região é inervado, né? Essa região da musculatura é inervada pelo mesmo nervo do ouvido, então é comum problemas dessa musculatura ou da TM irradiarem no ouvido. Mas a gente esperaria, de qualquer jeito, um pouco de oscilação aí a mais no seu sintoma. Você não Então, tem dor, né? Que é um não, sintoma comum também. Me não, conta se você. Me pode conta falar. se você. Só um pouquinho. Me conta se você. Porque senão, quando a gente fala juntas, Ah, tá, uma abafa a voz da outra, né? Eu tá. vou fazer a pergunta e deixar você responder. Me conta se por acaso o seu corpo é resistente à dor. É, sou resistente à dor. Sou. Eu sou, assim, daquela de última hora que vai um médico, alguma coisa nesse sentido. Sou resistente à dor. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que para pessoas resistentes à dor, como você e como eu aprendi na pele que eu sou resistente à dor, não dá para a gente confiar na ausência da dor para jogar fora um diagnóstico que Sim, quase todo mundo espera ter dor para confirmar, tá? Então, entendi. só para você ter uma noção, quando eu fui ter a minha primeira filha, eu médica, meu ex-marido da época médico, eu estava na dúvida se eu estava no trabalho de parto ou não. Na Nossa, dúvida, eu já estava com 7 centímetros de dilatação. nossa. Na dúvida. Porque vinha uma dor, depois meu corpo abafava, abolia, né? Quando eu estraçalhei meu joelho na neve, estraçalhei meu joelho, eu não conseguia levantar porque meu joelho, eu tinha rompido tudo, meu joelho estava mole. Depois de 20 minutos eu não tinha mais dor. Então, não dá para confiar no meu corpo para diagnóstico que envolve dor. E é por isso que hoje eu ouço as pessoas e quando a gente desconfia de um quadro odontológico, lógico que quem vai confirmar é quem põe a mão no paciente. Mas eu não me surpreendo mais se simplesmente é uma pessoa que tem um corpo que nem o meu. É duro na queda, É, tá? E é muito típico de mulheres que ocupam posições que endurecem a gente. Faz sentido para você? faz, faz. Faz sentido Faz sentido mesmo. para quem está ouvindo a gente aqui, olha, isso que foi comentado aqui é todo. Isso aqui é papo de gente grande, hein? Isso aqui é papo de gente grande. Bom, então, não sou eu hoje que vou afirmar ou tirar você da hipótese odontológica, mas eu vou deixar você com essa ideia de não fique só na inteligência artificial. Sim, Procure alguém em Campo Grande que seja bom no que faz em diagnóstico e tratamento. Porque se o sim, diagnóstico estiver correto e existir uma disfunção temporomandibular e o ouvido puder estar fazendo parte desse quadro, é claro que o tratamento da disfunção temporomandibular pelo dentista e ou pelo fisioterapeuta junto vai poder aliviar o seu zumbido. Então, doutora, desprezar a gente não pode, eu tá fiz bom? Fala. sessões de fisioterapia também, não adiantou em nada. Não teve nenhum resultado. Mas em Fiz dois sessões. meses você já fez o quê? Em 2 meses de zumbido, você já fez quantas sessões de fisioterapia? Eu fiz 5 sessões de fisioterapia e não adiantou em nada, não modulou. A única coisa que fez modular o meu foram os remédios. Não Entendi. modulou. E ela é especialista em zumbido. Especialista em zumbido. Fui no otorrino, ele Desculpa, que me desculpa, indicou ela. desculpa, eu estava lendo as informações aqui para ver se algum dentista ou fisio tinha falado com você. Perdi. Quem que é especialista em zumbido? Desculpa. Milena? Oi, não Desculpa. entendi. Ai, eu pensei que estava lendo. Quem que Pensei que você você estava lendo. falou que é especialista em zumbido, que eu me perdi? A fisioterapeuta, entendeu? Eu fiz Ótimo, tá. mas não houve Perfeito. resultado. Tá. Então, nem modulou, nem melhorou nada nessas Nada, 5 nada. sessões. Nada. Ok. Você chegou a fazer. Então, vamos lá. Poderia ser de ATM, a gente esperaria alguma modulação, sim. Não só no dia a dia,
do zumbido, mas com uma físio boa, fazendo pelo menos 5 sessões, a gente esperaria um resultado parcial. Não Não é sei. cura nem nada, mas esperaria alguma resposta. Então, se você está me falando de um negócio que, mediante uma desconfiança, está na mão de um profissional uma profissional boa, né, especialista em zumbidos, sem resultado, de fato, pode ser que essa hipótese com a parte osteomuscular esteja mais desvinculada do que vinculada, tá? Outra coisa, você nos seus exames de sangue, você chegou a fazer dosagem de vitaminas e minerais, Tá que super é... baixo, vitamina D tá baixo, toda essa relação à vitamina tá tudo desregulado. Isso eu E posso te aí, já dizer. começou a consertar ou não? Já comecei, ferritina baixo, tudo baixo. Ok. E também desregulou a nossa. Todo mês a gente tem, né? Também desregulou totalmente. Nossa, tá tudo, minha parte biológica aqui, tá toda desregulada. Nossa, é o estresse, isso aí, mas tô indo, cada dia é um dia. Então, peraí. Vamos arredondar esse assunto. Então, o exame de sangue foi revelador para te mostrar outras condições corporais, causadas ou não por estresse, mas que precisam de um olhar. A minha dúvida é: alguém já está dando esse olhar e te orientando, ou para essa parte ainda não foi feito nada? Não, foi o otorrino que pediu, tá tudo normal, no sentido os exames necessários. O que eu quero dizer é que em relação à vitamina B, essas vitamina B12, a vitamina D, tá É baixo, que eu tô isso que eu quis dizer, tratando. não, foi isso que eu quis dizer. Para essa parte que está baixa e desregulada, se alguém já está cuidando de você, para essa parte desregulada, o que está normal está ótimo. Sim, sim, eu já tô tomando vitamina, essas coisas, comprei vitamina D, que tá super Há baixo, tá 25, se quanto não. tempo você está tratando essa parte revelada pelos exames de sangue? Essa semana agora, essa semana. Mas a questão de, como é que eu posso te dizer, colesterol, tireoide, tá tudo tranquilo nessa parte. Então, a parte que está normal, excelente, a gente bate palma e tira da frente. Uhum. O que a gente tem que focar no tratamento é para a parte que não está normal. Faz sentido isso para você? Sim, sim. Então, Mas isso é influencia nessa. muito? Oi? Desculpa. Isso aí influencia muito o zumbido? Essa questão de vitamina D, vitamina B12. São os inimigos, as deficiências são os inimigos ocultos. E por isso muita Uhum. gente fica no desespero, cheio de sintoma, achando que não tem o que fazer, porque não foi atrás das causas, ou porque foi, achou alguma coisa e não deu o devido valor. Não Verdade. deu o Eu não dei o devido devido valor. valor, tá? Então, moça, você merece um puxãozinho de orelha com todo amor, carinho e respeito, para que Uhum. você não seja a própria inimiga, a própria bloqueadora de fazer o seu organismo poder funcionar na melhor condição que ele puder. Se ele funcionando na melhor condição que ele puder, porque as células precisam sim de proteína, glicose e gordura boa, vitaminas e minerais para funcionar bem. E células do corpo inteiro, não é exclusividade de célula do ouvido. A vitamina D tem uma peculiaridade de ter receptor para ela se encaixar em todos os tecidos do nosso corpo. Todos. Então, Entendi. ela merece ser posicionada num lugar mais importante do que aquela crença antiga que vitamina D é importante para os ossos crescerem. Eu Que é assim que comecei eu a... mesma fui criada assim, tá? Então, não menospreze achados de exame de sangue, invista 2 a 3 meses e não basta. Novo exame de sangue para ver o quanto o baixo, super baixo, já subiu para o normal e para o ideal, ou super baixo melhorou um negócio muito aquém do esperado para a dose que você toma. Tá fazendo Sim. sentido para você, dona Milena?
Tô. Agora eu comecei a tomar uma vez por semana, que é a vitamina D que você tem que tomar. Depois, a cada semana você tem que tomar um dia. Não, isso aí eu tô tomando, isso aí eu vou dar mais atenção nesse sentido. Não perca a sua chance. Não, não. Não perca a sua chance. Quando a gente está fazendo uma mentoria avançada para 83 profissionais de saúde, médicos, fonos e fisioterapeutas. E praticamente todas as sessões a gente discute um caso, né? Um caso de sucesso, e a gente mostra o que a gente fez para levar o paciente X ao sucesso por causa de exame de ouvido, acufenometria e o bendito exame de sangue, com todas as alterações que ele traz para a gente raciocinar, tá? Uhum, Então, a suplementação, quando a pessoa está deficiente, eu tô. hoje eu não abro mão de olhar para isso, porque isso, colocar as células num grau de funcionamento mais otimizado, trata além de zumbido. Melhora sono, melhora a disposição, melhora a ansiedade, melhora o cognitivo das pessoas, tá? Melhora a digestão, melhora o corpo. Às vezes a gente tem também um resultado excelente no ouvido só com isso. Às vezes o ouvido vai ficando resistente. Muitas coisas vão melhorando e o ouvido vai ficando de lado, tá? O problema é que, na minha concepção hoje, não dá para deixar de fazer essa parte, tá? Que é melhorar o corpo como um todo e ver se ele reage de acordo, diminuindo os sintomas que tem a ver com as deficiências, tá? Então, para Sim, mim, isso tem muita lógica para daí ser, né, ser menosprezado por alguém que está querendo buscar a melhora, tá? sim. Então, não deixe isso passar. Ó, eu vou voltar um pouquinho, porque como eu pedi opinião de dentistas aqui, fisioterapeutas, a Cida está te perguntando se você fez algum ajuste oclusal, e o Bach César, que um querido, está dizendo que daria importância para essa disfunção temporomandibular, essa possibilidade de disfunção temporomandibular, mesmo você não tendo a dor, que foi o que a gente comentou. Inclusive, a ausência de dor para o seu perfil, né, e para o meu perfil, fez sentido aqui para muitas pessoas que estão assistindo a gente, tá? Então Entendi. fica com essa questão aqui, ó. E a Camila está dizendo que precisou de 1 ano de fisioterapia, tá? Então, de fato, a gente vê que muita gente entre 5 e 10 sessões pode ter um benefício inicial. Ninguém falou que isso é suficiente para cura, tá? Uhum, Mas de qualquer jeito, sempre tem organismos que saem dessa média, ou para melhor ou para pior. Então, quando um uhum. organismo é mais lento para reagir, é exatamente esse organismo que vai precisar de mais tempo de investimento no mesmíssimo tratamento, tá bom? Tá bom. Beleza. Então vamos ver aqui. Nossa Senhora, o povo hoje tá falando aqui. Que bom. Bom, já estamos aqui no adiantar do nosso horário. Deixa eu ver. Embora eu já me sinta aqui tendo direcionado você aqui já para bons caminhos, vamos ver se eu consigo acabar aqui. Você tem ou tinha alguém na família com zumbido? Só meu pai, mas eu acho que é de acordo com a idade dele mesmo. Alguém com perda de audição? Não, Alguém com diabetes? também não. Perfeito. Beleza. Ó, de 0 a 10, eu imagino que no começo o seu zumbido fosse 10, né? Por tudo que você contou. Hoje em dia, com esse investimento aí nos medicamentos, etc., o seu desconforto saiu do desespero, o seu desconforto baixou para 8. 8 ainda é um desconforto alto na minha concepção, Uhum. tá? Eu coordenava um grupo internacional de pesquisadores e tinha um espanhol lá que eu gostava muito. Ele acabou falecendo num acidente de moto, o Carlos Rerais. E ele falava assim: eu dou alta para os pacientes a partir do momento que o incômodo de 0 a 10 baixa para 3 ou menos, tá? Então, assim,
é um parâmetro que ele me deu que, olha, realmente pessoas que têm incômodo de 0 a 3 estão absolutamente em equilíbrio com o zumbido que tem. Uma vez que está investigado, uma vez que não tem tendência adicional de ficar crescendo, o que ele pode ter sim são ondas de piora, como o seu tem. Sim. Ondas de piora, porque tem uma causa, tem outra que faz a crise, mas essa crise saindo, volta à linha de base. Então, o Isso mesmo. zumbido ser uma ladeira é mais raro. E por isso, quando a gente tem uma meta de melhorar 50% do zumbido, né, na primeira consulta, a meta não é de cura. O sonho de consumo é de cura, mas a meta é primeiro começar a melhorar e chegar nos 50%. Você ainda não está lá, mas já fez um bom trabalho. Então, se você colocar na sua cabeça um mindset, eu quero avançar Sim. gradativamente, mesmo que eu esteja com pressa, eu sei que a média das pessoas que melhoraram foi gradativamente ao longo de meses. E, portanto, se cobrar ser muito acelerada, tem a chance, na melhora, tem a chance de se frustrar, desistir e achar que tem uma coisa mais grave do que o que realmente tem. Tá fazendo sentido? Sim, com Tá? certeza. Então, de qualquer jeito, o nosso desejo para você é que no caminho que você tem para fazer, pelo menos ainda de ver essa suplementação das coisas que estão alteradas, em paralelo com o tratamento do psiquiatra, se você for fazer outras abordagens aí para ansiedade. A... Também TCC também, Oi? doutora. Faço acompanhamento também. Psicóloga, TCC também. Excelente, adoro o TCC, adoro o TCC. Então, foi TCC que eu fiz também quando eu tive zumbido no luto da minha mãe lá em 99, né? Foi TCC que eu fiz, ajuda a mudar umas chavinhas que depois você não desmuda, né? Você muda, vira a chave e não desvira, né? Então, realmente é um jeito novo de olhar a vida e as Sim, questões. Também excelente, excelente. Mas assim, de qualquer jeito, o meu desejo para você é que você possa chegar a pelo menos 3 de incômodo, sim, com calma e perseverança, porque as coisas graves você já afastou com uma ressonância magnética normal, tá? Com uma audiometria de alta frequência, até de alta frequência normal, você só não tem a medição do zumbido, tá? E o que apareceu? Pode ser uma questão odontológica sem o quesito da dor e pode ser algo resultante dessas alterações nos exames de sangue, tá? Que hoje a gente não vai ver valor nem nada, né? Mas assim, tem suspeitas aqui suficientes para eu ficar tranquilinha aqui no meu coração que o nosso trabalho voluntário foi bem cumprido para poder direcionar você hoje. Faz sentido assim? sim, eu agradeço muito pela participação e por ter me escolhido. E essa oportunidade foi muito boa, doutora. Agradeço mesmo. Ah, escolher você foi um trabalho de equipe, né? Você viu que foi votação aqui. Bom, eu quero agora, eu espero que todos vocês tenham aproveitado. Estou vendo que a equipe está ativíssima aqui, respondendo um monte de coisas a mais, mas eu quero muito que vocês façam uma troca justa aqui com a Milena, que se candidatou, se expôs para a gente, sendo uma pessoa reservada, como ela falou no comecinho, né? E que vocês possam desejar para ela coisas parecidas com as que eu já desejei. Milena, enquanto o pessoal vai escrevendo, fica aqui com a nossa placa de estrela, Obrigada. né? Porque é isso que você é, né? A estrela do dia que merece voltar a brilhar aí com o direcionamento, não só do zumbido, mas o que quer que seja necessário para você fazer um upgrade na sua vida. Um upgrade, porque a gente merece muito, não é? Isso. Deixa eu só ver aqui. O pessoal é muito rápido na escrita, meu Deus do céu. Vamos lá ver aqui, ó. Parabéns, Milena, excelente trabalho, obrigada.
Aqui, quando a gente fala aqui, dá uma latência de uns 30 segundos até chegar nas pessoas. Você e eu nos ouvimos em tempo real, mas eles vêm mais atrasados. Milena, você merece essa estrela e Flávia, né? É nosso símbolo aqui, ó. Todo mundo que, deixa eu ver, nem deu para ver. Todo mundo que trabalha com a gente aqui é estrela. Adoro, né? Essa ideia de que a gente nasceu para brilhar como as estrelas, mas tem coisas que vão na vida apagando o nosso brilho. Uma delas é o zumbido, mas muito antes do zumbido, outras coisas podem apagar nosso brilho, né? Então, a gente faz o nosso melhor aqui para, através de mudanças de mindset e direcionamento das pessoas, fazer com que elas possam recuperar o brilho. Porque nascemos para brilhar, né? Temos brilho dentro de nós. Muito obrigada, Milena, por compartilhar conosco. Parabéns. Me identifiquei muito com a Milena e foi bem importante para mim. Desejo sucesso e cura para todos nós. Olha que lindo isso, Maura. Identificação é top das galáxias, porque quando a gente vê uma pessoa que sofre melhorar, a gente automaticamente abre a porta do nosso coração e da nossa mente para também melhorar, né? Acho que isso é uma das coisas mais que eu mais gosto no grupo de apoio. Melhoras para você, querida. Quero mudar o mindset. Milena, obrigada pela partilha. E assim vamos nós, né, para o nosso restinho de domingo, com aquele coração mais gostosinho por estarmos juntos. Tá bom, Milena? Gratidão aí por você estar de prontidão, por se Aham. voluntariar e assimilar toda essa energia aqui do nosso domingo para que isso possa fazer um impulso para você. Beijo no coração. Obrigada, doutora. Obrigada a todo mundo, obrigada, equipe querida, suas lindas de morrer. Amo todo mundo aqui de coração. Tudo Se bem? cuida, tá, Milena? Tchau, doutora. Obrigada. Tchau.